Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto do canal Solar aqui. É bom mais uma vez estar aqui com todos vocês, né? No último webinar eu tive um probleminha aqui no meu computador, né? Não consegui entrar, mas o pessoal coordenou aí com maestria aí para a gente conseguir extrair o máximo aí do tema, né? Muito bom estar com vocês aqui novamente, né? E vamos tratar aqui de um assunto muito atual, né? Eu acho que dentro daquela linha que a gente sempre procura trazer para os nossos webinars, de trazer um assunto que vocês estão procurando informação, né, trazer informação útil para aquele momento, né, que vocês estão vivendo, e dessa vez não foi diferente, né, a gente teve aí na última segunda-feira uma publicação aí em Diário Oficial, né, sobre alguns ex-tarifários, né, para alguns componentes aí do setor aí de energia solar, né, englobando aí desde módulos, inversores, enfim, né. E muitas dúvidas surgiram a respeito, né, mas o que isso quer dizer, né, o preço já vai diminuir, quanto, na mesma proporção do imposto, enfim. Então, para dirimir aí todas essas dúvidas, né, a gente trouxe um convidado aí mais do que especial, já esteve com a gente aí em alguns outros eventos, né, dividindo aí conhecimento, e é o Vladimir, né, o Vladimir, muitos de vocês já conhecem, já é uma figura aí carimbada, né, no setor, o setor conhece, né, muitos de vocês conhecem o Vladimir aí como diretor, né, da fábrica da Canadian aqui no Brasil, né, então ele foi aí o executivo que colocou para funcionar, né, essa fábrica aqui próximo aqui da gente aqui no interior de São Paulo, né, aqui em Sorocaba, né, o Vladimir. E o Vladimir também teve atuações importantes, né, no setor eletroeletrônico de uma certa forma, né, de uma forma geral. Foi diretor aí também de outras fábricas, né, sempre trabalhando nessa área executiva, né, tocando os negócios aí em níveis fabris. Foi diretor aí da Lenovo e também da Foxconn, né, duas renomadas empresas da área de tecnologia. E durante essa vivência, esses quase mais de 30 anos, na verdade, né, o Vladimir adquiriu uma baita experiência, né, sobre, entre outras coisas, né, não só sobre essas questões de comércio exterior, né, de impostos, enfim, importação e exportação, mas aí toda uma bagagem aí do ponto de vista da fábrica, né, das fábricas, como elas operam, como elas fazem para funcionar, né, ter o retorno, né, conseguir ter os resultados que precisa. E então ele vai dividir com a gente essa experiência toda, né? Vladimir agora ele é consultor, né, consultor dessa área de business no setor de energia solar, tem atuado aí frente a vários projetos interessantes, eu acho que depois ele vai também passar aí com a gente, né. Vladimir, obrigado aí por participar com a gente, né, procurei falar um pouco aí, né, resumir, né, toda a sua experiência, né, mas fica à vontade aí para se apresentar. Muito bom, Bruno. Muito obrigado inicialmente pelo convite e pela introdução. Boa parte aí, talvez, dos que estejam participando me conhecem de uma ou outra iniciativa, seja através da última experiência na Canadian ou com as recentes aí, né, publicações, intervenções que a gente tenta dar visibilidade do que está acontecendo para o mercado. Mas é sempre bom poder compartilhar conhecimento, tá? E esclarecer temas que não necessariamente são do conhecimento de todos, em especial quando dizem respeito aí a políticas tributárias. Eu acho que esse é um diferencial que eu estou tentando trazer, né, de desmistificar um pouco esse tema para o segmento, aliando o conhecimento técnico e tentando contemplar isso para que um investidor, desenvolvedor, empresário possa fazer uso das ferramentas disponíveis, dos incentivos disponíveis para tornar o seu negócio mais competitivo. A gente sabe que no Brasil não basta a gente conhecer o painel, o inversor, ter uma boa equipe, instalar, ter uma base de clientes, reputação, se a gente não tiver uma boa assessoria tributária, que com certeza, se não for bem executada, acaba comendo toda a margem e todo o esforço fruto do nosso trabalho. Tá? O tema é bastante preponderante. Ainda hoje eu estava avaliando uma série de postagens em grupos, né, de WhatsApp
E eu acho que o Bruno capturou, o time do Canal Solar, vocês foram capazes de capturar muito bem esse momento, entendendo todas as dúvidas, questionamentos né, e até uma necessidade de um esclarecimento maior do que aconteceu essa semana, o que é o famoso regime de ex-tarifários, o que ele contempla e o que ele possibilita. Então, nosso objetivo aqui é tentar dar uma visão bem... uma visão esclarecedora aqui, mas de certa forma preliminar de como funciona o regime, falar um pouco de como que ele está sendo aplicado para o nosso segmento e aí abrir uma última parte para perguntas, respostas e comentários. É isso, Bruno? Algo mais que você queira complementar? Não, é exatamente isso, né? Só deixando aí para vocês, né? Explicando a dinâmica, né? Como o Vladimir explicou, o Vladimir vai discorrer sobre o tema, né? Como a gente sempre faz, aí cerca de 30, 40 minutos. E aí os últimos instantes aí a gente abre para que vocês coloquem as dúvidas de vocês, né? Extremamente importante, né? Que a gente ouça de vocês, né? Tenha esse feedback, né? Tenha essa sinergia, né? Para que a gente consiga explorar ao máximo um assunto que é um assunto interessante e muito bem frisado pelo Vladimir, né? A gente precisa observar aí todas essa questão tributária, porque no final, né, não adianta nada a gente correr, enfim, executar, fazer um bom trabalho em outras áreas e aquilo que seria a tua margem acaba ficando em tributos, né? Então, tragam, né, um assunto bem interessante, tragam para nós aí as suas dúvidas. O Matheus vai dar um alô aí na área do chat, né, onde as perguntas serão recepcionadas, e aí no final a gente volta aqui e traz para o Vladimir. Vladimir, tá com você então, né? Uma boa palestra, né? Eu vou sair aqui do vídeo aqui, mas eu vou ficar no behind the scenes aqui, caso a gente precise de alguma intervenção, tá bom? O show é Perfeito, seu. pessoal. Obrigado. Bom, vamos iniciar, pessoal, só com um comentário. Então, eu vi várias publicações, sem querer entrar no mérito, tá? Mas esse é um regime já habitual, ou seja, todos os meses a gente tem publicações, talvez agora tenha chamado mais atenção em função do volume, né, de aprovações que ocorreram, grande parte deles em módulos solares, e que despertou a atenção, tá? Então, o que é o ex-tarifário? Ele é um regime especial de incentivos, ok? O governo brasileiro, e não só o governo brasileiro, governos em geral, eles dispõem desse mecanismo para incentivar uma série de políticas ou uma série de incentivos que ou vão ser direcionados à indústria, ou vão ser direcionados cadeia produtiva ou algum segmento específico. Então, é uma política legítima, justa, que governos de países do mundo todo dispõem para poder incentivar segmentos ou cadeias produtivas ou determinados setores da economia. Okay? Diferente, por exemplo, de outros regimes que a gente tem, como o PPB, o ex-tarifário ele segue, ele tem que atender regras que estão dispostas nos tratados de comércio internacional, ok? Então existem ritos, existem limites de aplicabilidade e existem condições, mas são instrumentos dignos, instrumentos corretos de aplicação de políticas de importação que cada país pode determinar. Então, tem países que bloqueiam a entrada, querem proteger a indústria, tem países que têm uma política mais aberta, e isso tem determinado muito aí das discussões, né, de comércio internacional, como recentemente aconteceu, e essa semana voltou à tona com as brigas das tarifações entre China e Estados Unidos. Okay? Falando aqui do nosso segmento, claro que existem outros componentes do sistema fotovoltaico, mas os mais importantes, mais expressivos em termos de custo e de imposto, são os módulos e os inversores, que na tributação normal, quantos importados, pagam 12% de imposto de importação para o módulo e 14% para os inversores. O regime de ex-tarifário, ele permite que esses equipamentos, uma vez aprovado uma concessão, eles sejam importados com zero de imposto de importação. Então,
Vejam que é uma redução importante para um segmento que está crescendo e, em especial, num momento como esse, que o dólar apresentou uma variação expressiva em 2020. Então, de certa forma, na minha visão, acaba ocorrendo aí uma compensação, não é esse o objetivo, mas uma redução do imposto de importação, ela um pouco que equacionaria o aumento do dólar, que foi maior, é claro, mas ele traz aí pelo menos uma contrapartida importante para que os investimentos feitos no setor continuem a ocorrer na dimensão que a gente estava projetando para esse ano, que foram de alguma forma impactados. Okay? O ponto fundamental, e que eu acho que eu já coloquei logo no primeiro slide para que seja interpretado e avaliado por todos, o ex-tarifário, uma vez concedido, ele é dado ao bem específico, ao produto que foi feita a solicitação. Tá? Então, não existe ex-tarifário que é concedido para a empresa A, B, para o fabricante A ou B, e não existe ex-tarifário que é concedido para um produto de uma determinada marca, de um determinado modelo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque não deve haver protecionismo, ou seja, não é reserva de mercado como alguns erroneamente costumam interpretar. Nós vamos ver mais para frente por que isso às vezes é confundido, ok? Mas é um instrumento legítimo de um importador, de um fabricante, de um desenvolvedor, solicitar, pleitear a redução do imposto e usufruir desse benefício. Em tese, qualquer empresa instalada no Brasil pode requerer um ex-tarifário, pessoal, ok? Isso não está restrito, limitado, mas é claro que a aplicação disso é sempre avaliada por quem vai fazer a análise lá nos órgãos governamentais. Desde a criação desse instrumento, a premissa básica de concessão é que não podem existir bens equivalentes, bens similares ao que está sendo solicitado. Se existe uma fabricação nacional de um equipamento que ele é similar e que ele atende nas características principais, em desempenho, em produtividade, vai ser dado preferência ao bem nacional. Então, não faz sentido eu reduzir o imposto de um bem importado se eu encontro equivalente no mercado nacional. Então, esse é o ponto fundamental e ele não foi alterado, ok? O que aconteceu? Na verdade, foi que foi feita uma adaptação da portaria. O ex-tarifário, só complementando, então, ele é um instrumento de política pública, ok? Como existem outros. A gente tem desonerações, né, de impostos, eliminação de impostos por desabastecimento, por políticas estratégicas, por lista de exceção. Então, tem uma série de mecanismos em comércio exterior no qual pode-se requisitar isenções de impostos, sejam elas em regime temporário ou por atendimento de cota. Agora, com a Covid, nós temos visto o governo atuar muito fortemente nesse critério, quando ele desonerou, ou seja, ele zerou o imposto de importação de uma série de itens médicos e medicamentos para o combate à pandemia, ok? Então, todos os meses a gente vê listas muito grandes de insumos, de componentes químicos que são destinados à fabricação de medicamentos, de máscaras, de equipamentos hospitalares, exatamente para atender o combate da pandemia e que são também determinados por um período de uma validade específica ou com um lote de importação específico. Então, tá liberada a importação de máscaras até um volume de 20 milhões de unidades, algo assim. Isso é um exemplo. Okay? O conceito do ex, como eu disse, então, ele é para possibilitar aumento dos investimentos do país e não o oposto. Ou seja, se eu estou trazendo tecnologia a um custo mais barato, a ideia do governo é que haja uma base de investimento maior em infraestrutura, em tecnologia, para que sejam gerados não só mais empregos, como novos investimentos que vão demandar o bem-estar da população. Então, errado quem diz que ex-tarifário é contrário ao interesse nacional. Quando bem aplicado, ele é, sim, uma importante ferramenta de política de desenvolvimento, ok? Desde que orientado aos segmentos em que ele seja necessário. Quando que começou
alterar esse cenário há um ano atrás, ok? A publicação da portaria 309, no dia 24 de junho de 2019, ela modificou algumas regras que elas estavam em vigor há mais de 20 anos, tá? E que, se não estavam ultrapassadas, elas não foram atualizadas para refletir as novas dinâmicas do mercado, ok? Então, elas tinham, sim, um tratamento ainda muito protecionista com relação à análise de produção nacional, ok? Impossibilitava ou dificultava muito a abertura e adoção de novas tecnologias, ou seja, para se comprovar que um equipamento não tinha similar nacional no passado era muito difícil, ok? Porque não existiam regras claras, não existia uma sequência, uma receitinha de bolo que ajudasse. A portaria 309 veio trazer isso, tá? Até como um primeiro sinal da nova política liberal que o Ministério do Paulo Guedes está tentando implementar. Ela, então, possibilitou a determinação de uma base de processo, ou seja, uma sequência, como é que eu faço, em que sequência eu faço, e o que eu vou considerar quando eu tiver que comparar o importado com o local. Nós não vamos entrar no mérito aqui se isso é válido ou não, se a regra é justa ou não, podemos até debater algo na sessão de perguntas e respostas, mas o importante a portaria veio e trouxe essa nova regra. Então, ela abriu pela primeira vez uma oportunidade, talvez, para segmentos que nunca tiveram oportunidade de participar desses processos, de avaliar. E foi aí que o solar começou a olhar as possibilidades de ter produtos, equipamentos, componentes do sistema fotovoltaico isentos do imposto de importação, barateando ainda mais a utilização da fonte. Aqui, um comparativo muito simples do que acontecia antes, nas portarias anteriores, da área de gestão de ex-tarifários, a CAMEX, ok? Veja que não existiam parâmetros ou definições que determinassem como que o Ministério ou o analista responsável pela análise iria fazer essa comparação do bem importado, que estava sendo pedido ex-tarifário, e de um produto com fabricação nacional. Isso acabava sendo, muitas vezes, subjetivo, ok? E, em alguns casos, interpretado erroneamente para os dois lados. Tem casos em que a indústria nacional foi penalizada e em casos que o importado foi penalizado. Com a portaria 309, que depois foi complementada pela portaria 324, foi definido um critério. Ok? Então, foi pedido, olha, o bem nacional ele tem que ter desempenho ou produtividade igual ou superior ao do importado, com uma margem de 5%. Começamos a falar pela primeira vez que ele tinha que ter um prazo de entrega equivalente, que também foi um novo parâmetro inserido, muito importante. Foi pedido que o fornecedor, fabricante nacional, desse provas de fornecimentos anteriores. Por que isso? Exatamente para mostrar que já era um produto que já existia uma produção em escala, já existia um histórico desse fornecimento e não algo que, não, eu tenho capacidade, eu vou começar a fazer isso agora. E, por último, mais polêmico, se incluiu um critério de análise de preço, bastante polêmico, em função, que a gente sabe, das condições que existem, né, de falta de competitividade da indústria nacional, em especial na alta carga tributária, os custos trabalhistas e demais aspectos aqui relacionados a preço. Não suficiente, o governo também abriu uma margem para que ele fizesse, dentro de casa, uma análise interna dele subjetiva. Ok, olha, eu vou ver se esse pleito está de acordo com a diretriz da política governamental, se ele vai permitir a absorção de novas tecnologias, se vai melhorar a infraestrutura, ou seja, é a visão estratégica que poderia determinar aprovação ou indeferimento de algum pedido de ex-tarifário baseado nessa visão aqui. E isso é muito importante que o governo não abriu mão de deixar isso uma análise sequencial, pura e simples, ok? Ocorreram alguns questionamentos em relação a esse critério aqui, essa forma, essa sequência, e aí o governo acabou divulgando uma nova portaria, a 324, para esclarecer de que forma isso ocorreria. Então, ele definiu daí uma sequência
Primeiro fornecimento, depois desempenho, depois prazo de entrega e, por último, preço. Então, aqui ele atendeu, de alguma forma, algum requisito, dizendo, olha, fabricante nacional, você tem a chance de demonstrar que o seu produto é equivalente nessa sequência, ou seja, preço seria o último critério a ser analisado, o que eu acho, de certa forma, bastante correto. Introduziu também a portaria 324 o critério de análise de preço, tá? Que também havia uma confusão. Como é que nós vamos comparar preço? Então, aqui se determinou que o bem importado ele teria o seu preço CIF, ou seja, o preço original da importação, mais frete internacional, mais o imposto de importação devido, seria comparado com o bem nacional na condição de fábrica, ou seja, o preço lá na doca da fábrica, o que a gente chama de ex-works. Então, por aí já aproximou um pouco mais a questão de preço, não deixou tão distante essa comparação, apesar dela ainda continuar a ser bastante agressiva, né, se comparar o preço de um importado com um nacional. Okay? E aí uma série de outras determinações definidas por essas duas portarias que, pela primeira vez, trouxeram a oportunidade do mercado conhecer melhor como é que esses processos vão ocorrer, o que eu tenho que considerar, onde é que eu tenho chances, como é que vai ser a minha manifestação de produção nacional, o que eu tenho que também defender. Então, eu acho que, de novo, as regras ficaram claras. Se elas são boas ou ruins, podemos até agendar um outro webinário, Bruno, para falar, mas foi efetivamente um avanço e se experimentou um aumento muito grande, expressivo no número de requisições, tanto que o Ministério, em um determinado momento, não encontrou muito espaço até para conseguir deliberar e apurar tudo isso. Okay? Em termos de processo médio, a gente passou, então, a ter a oportunidade de ter uma avaliação, um cronograma de prazos médios praticados para esses processos. Okay? Algumas etapas do processo anterior elas foram simplificadas, suprimidas, que trouxe mais agilidade para os pleitos poderem caminhar até uma deliberação final, seja ela por aprovação ou deferimento. Tá? Então, uma vez protocolado o processo, né, no antigo MDIC, agora no Ministério da Economia, existe uma análise documental que não está ocorrendo em todo esse tempo, tá? Ela está bem ágil, e o pleito vai para o que a gente chama de consulta pública. O que é essa consulta pública? É exatamente a oportunidade que um fabricante local tem de analisar o que está sendo pedido e se manifestar dizendo se tem ou não produção nacional equivalente. Esse processo ele leva 20 dias, ok? O fabricante local tem até 20 dias para se manifestar. E uma vez encerrado, aí ele vai para um processo de análise interna na divisão de ex-tarifários do Ministério da Economia, ok? Aqui, esse prazo ele está realmente oscilando, tá? Vamos dizer que tem processos que estão levando mais tempo, outros menos, mas em até 60 dias, vamos dizer que ele ocorra, e aí a gente vai para uma outra fase aqui, que é ou ele foi aprovado, ele é publicado, ou ele entrou num regime que a gente chama de contestação. O que é isso daqui? Houve manifestação de produção nacional equivalente. Então, nesse caso, vai ser dada uma última oportunidade à empresa que solicitou o ex-tarifário de fazer uma defesa, ok? Para aí caminhar para uma deliberação final. Por isso que as empresas, às vezes, não se motivam muito, porque quando elas olham esses prazos, a gente diz, olha, na pior das hipóteses, eu já vi pleitos serem aprovados quando não há manifestação de produção nacional em 60 dias. Tá? Via de regra, eles ficam mais nessa faixa, 90 a 120, ou a grande parte aqui pode levar até 180 dias, ou em alguns casos até mais. Por que isso? Porque aí entra toda uma análise do que foi informado numa manifestação de produção local e nas defesas de quem solicitou, que é feito, aí o Ministério tem que fazer um confronto. Por que o solar demorou muito tempo? Porque é um produto novo, que até então não haviam sido solicitados pleitos de concessão, ok? Eram casos esporádicos, então a gente teve que formar
esse conhecimento, passar todo por um processo de educação, ao que é um módulo, o que é importante no módulo, que parâmetros deve considerar, inversor a mesma coisa, para que o Ministério pudesse elaborar esse critério interno de como que ele vai fazer essa análise, o que é compatível, o que é equivalente ou não. Boa parte dos pleitos, pessoal, que foram aprovados essa semana, na segunda-feira, eles têm quase um ano, alguns mais de um ano que foram solicitados. Então, vejam que extrapolou totalmente esse prazo aqui, médio, que a gente prevê. Ou seja, fugiu totalmente a qualquer condição. E isso, claro, que tira muito a segurança, né, de quem está pleiteando e investindo, em especial se tratando do segmento solar, onde a defasagem tecnológica ela ocorre muito rapidamente. Bom, rapidamente aqui, só falando um pouco de como funciona cada pleito, é um processo que tem uma série de regras, normas e requisitos para sua aplicação. Não é, quero fazer um pleito. Como é que funciona? Primeiro ponto e principal é: todo e qualquer produto é sujeito ao regime de ex-tarifários? Não. Numa lista de classificação tributária, que é definida pela nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, a gente chama de NCM, a gente tem duas classificações básicas. Uma são os bens de capital, conhecidos como BK, e outra são os bens de informática e telecomunicação, conhecidos como BIT. Módulos, por mais estranho que possa parecer, são classificados como um bem de informática e telecomunicação. Por quê? Por causa da sua base de silício, que é o componente, o insumo principal de toda a base de placas e componentes eletroeletrônicos. Okay? Já os inversores, eles são classificados como bens de capital, assim como os trackers e outros componentes do sistema. Okay? Aí podem perguntar, eu tenho cabo solar classificado? Não, nem todos, não é banca de capital e nem de informática. E estrutura isolada, ou seja, só perfil, tubo, conexão, pode ser pleiteado ex-tarifário? Também não, porque não não faz parte desse conjunto. Pode talvez ser enquadrado se você conseguir equiparar ele a uma unidade funcional, um bem montado, ok? Então, primeiro ponto deve atender a esse requisito. Não, ou seja, não é tudo que é passível de se pedir ex-tarifário no regime de BIT e BK. Segundo ponto, a descrição ela tem que seguir uma certa regra, ela tem que ser sucinta, ela não pode, de forma alguma, conter elementos que identifiquem ou marca ou modelo, já voltando lá no nosso primeiro slide, em que a gente afirma que o benefício é concedido ao bem descrito, não a um fabricante, a um produto, a uma determinada marca. E deve incluir o catálogo técnico, tá? E uma amostra de uma invoice para realmente que o importador possa demonstrar que é um bem existente, que ele pretende importar ou já importou isso em algum momento. Okay? E um descritivo, onde o pleiteante vai destacar as principais características, por que ele considera que aquilo é relevante e vai trazer um estímulo aos investimentos ou à infraestrutura no país. Uma vez feita essa descrição, o pleito é divulgado em consulta pública, e aí, em geral, ocorre a manifestação de produção nacional. O Ministério, então, vai proceder com essa análise naquela sequência em que a gente mencionou. Primeiro ele vai ver, você já produz isso? Você tem uma base de fornecimento? Ela é consistente? Você realmente fabrica esse produto no país? Perfeito. Vamos passar para o segundo, desempenho e produtividade. E é aqui que, em geral, a gente tem visto que ocorrem os maiores questionamentos, divergências, ok? De se definir o que é um desempenho ou produtividade, o que é equivalente ou não, o que é mais importante num módulo, por exemplo, se é potência, eficiência, é tipo de célula, é tamanho da célula. O inversor é potência de saída, é número de MPPT, é uma outra tecnologia. Então, esse conhecimento ainda está se formando, ok? Não atendidos esses dois, vamos para prazo de entrega, para realmente ver, olha, não, eu tenho um projeto urgente, eu tenho uma usina que eu preciso instalar até o final do ano. O fornecedor local não consegue me atender. Por que prazo de entrega foi incluído? Exatamente para atender um requisito que a gente chama de regra de desabastecimento, ok? Que é um instrumento fidedigno e correto
de aplicação de política tarifária, o governo liberar a importação de algum produto quando ou a indústria não tem capacidade ou está sobrecarregada. Tá? Então, não é demérito nenhum. E aí, por último, a análise de preço, que foi o que acabou determinando boa parte dos pleitos aí aprovados esta semana. Olhando por um aspecto prático agora, que eu acho que faz toda a diferença a gente entender. Eu peguei aqui um caso de um ex antigo, tá? Esse ex ele foi aprovado já há algum tempo, ok? É o X003, e aqui a gente tem a descrição do que foi aprovado. Então, é um módulo solar fotovoltaico bifacial, destinado à geração de energia elétrica, 144, isso aí, uma série de especificações, e por último foi incluída uma limitação no valor CIF máximo da mercadoria. Tá? Como é que as empresas olham, vamos olhar isso aqui é de quem, que módulo é, não me importa, eu não preciso saber que modelo de módulo, quem é o fabricante. Eu tenho um módulo que eu quero importar, que análise que eu tenho que fazer se o meu produto é elegível e se encaixa na descrição desse X. Então, eu montei uma tabelinha que ilustra bem exatamente o tipo de análise que a gente tem que fazer. Aqui estão as especificações do que está pedindo no X, que foi aprovado, ok? E aqui vários modelos aleatórios, tá? Modelo 1. Bifacial? Sim, todo mundo tem que ser bifacial, porque senão já mata aqui logo na primeira análise. Número de células, 144. Por quê? Porque está explícito aqui, ó, composto por 144 células. Mas esse aqui tem 156, ele é até melhor. Não passa porque a descrição do X pede 144 células. Se a gente tivesse uma redação genérica aqui, compostos por 144 células ou mais, ou por, no mínimo, 144 células, aí o 156 poderia ser elegível. Então, vejam que a questão da definição de uma redação de um X, ela é muito estratégica. É direito da empresa que solicita o X tentar fechar uma descrição de forma que só o produto dela seja elegível? É legítimo, isso não é proibido, ok? Ela está fazendo alguma espécie de proteção do mercado? Sim e não, porque a gente sabe que existem tantos modelos e opções de módulos que certamente vão existir outros fabricantes e outros produtos que vão conseguir se encaixar, ok? Então, é uma faca de dois gumes, e eu vejo dessa forma, porque se eu amarrar demais aqui e fechar as especificações, o meu produto também vai mudar. Quer dizer, lá na frente eu não vou conseguir usar. Puxa, agora aumentou o tamanho da célula, mudou a dimensão do painel, por exemplo. Já não consigo mais usar o X porque em alguma descrição que eu utilizei dimensões, por exemplo, do módulo, ele já ficou fora. Então, é uma questão de estratégica definir como é que essa redação vai ser proposta, porque quando ela for aprovada, ela vai ser a base de análise para uma liberação na alfândega, ok? E aí vamos continuar, você vê, monocristalino todos, tem que ser claro. Potência aqui, ele falou que ela é igual ou superior a 400. Opa, aqui já dá uma abertura. Então aqui eu já posso colocar módulos maiores que 400, 450, puxa, que bacana. Potência bifacial é redundante, porque qualquer um vai gerar 25% a mais, dependendo da condição do solo, então isso aqui não é diferenciação. Eficiência, sim. Eficiência vai depender da dimensão, do tipo de célula. Então, aqui pode ser que, por exemplo, nesse caso aqui, o painel dele que ele queria de 440, ele tinha uma eficiência de 19,54, então abaixo. Ele já não seria elegível aqui, ok? E aqui também não perderia, não, o coeficiente de temperatura dele é maior e a degradação anual é maior, ok? Um outro modelo aqui, por exemplo, o catálogo não traz qual é a degradação anual. Não disponível, mas ela pode ser confirmada, tá? Através de um relatório, de um relatório técnico que pode ser solicitado por um período, de forma a comprovar que o seu produto tem essa especificação, ok? Por último, aqui esse detalhe, cabos, por exemplo, em geral é customizado. Então, esse aqui, por exemplo, quando ele fala que não é elegível, vamos supor que as outras condições fossem atendidas, a gente sabe que cabo é algo que, no catálogo ele não está disposto dessa forma, mas como o cabo é customizável, eu conseguiria atender esse comprimento mínimo especificado aqui, ok? Então, como é que se dá esse processo, pessoal? E aqui é muito importante. Em tese, é um benefício que é aberto para qualquer importador? Sim, ok?
mas o fiscal da alfândega, ele é o único responsável, ele tem todo o direito de questionar e aceitar ou não o que está sendo colocado. Como é que o importador comprova isso? Através de um catálogo, de um relatório. O fiscal, se ele estiver em dúvida, ele pode solicitar um parecer de um perito, ok? Que pode atrasar ou até encarecer o processo, ok? Até que seja formada uma base de conhecimento. Nesses aspectos, eu sempre recomendo que o fabricante ou o seu fornecedor é a entidade mais confiável a te fornecer informações, se o produto A ou B dele é elegível a um ex-tarifário ou não, ok? A gente pode voltar nisso aqui depois, mas eu queria dar um exemplo de como que funciona, tá? E como é que a gente analisa cada especificação, cada informação que é descrita no ex para possibilitar que o nosso produto seja elegível à redução do imposto de importação. Já para encerrar aqui, a gente tem hoje, tá, mais ou menos, pode ter escapado alguma coisa ou outra aqui, mas os principais componentes aqui do sistema solar fotovoltaico, módulos solares. Então, com a publicação dessa semana, a gente atingiu 105 modelos aprovados. Ah, puxa, que bacana, isso é muito? Sim e não. Até antes da publicação da resolução número 70, eram apenas 3 modelos de módulos solares fotovoltaicos aprovados. Tá? Então, esse 003, que é um bifacial mono, um módulo que é de filme fino, que não é a tecnologia de silício cristalino, e um outro produto que foi classificado como um módulo, mas na verdade não é um módulo, é aquele sistema, um sistema guarda-chuva que tem cobertura com célula solar, mas ele incorpora rastreador, inversor, bateria. Então, na verdade, ele acabou sendo aprovado dentro do NCM de módulo, mas ele, na verdade, é um sistema gerador, ok? Então, se a gente olhar aqui em um ano dessa portaria nova, tinham sido aprovados só 3 pleitos, era muito pouca coisa para um mercado do tamanho do Brasil. Ah, mas agora foram aprovados mais de 100? Sim e não. O que aconteceu? Todos esses pleitos, pessoal, eles foram aprovados com a regra de valor CIF. Então, todos os pleitos, se vocês pegarem a relação, eles estão duplicados e desmembrados. Eu peguei um caso aqui que ele foi desmembrado em 2, ou seja, ele desmembrou um pleito para potência de 405 e preço de 403, e um outro é o mesmo produto, potência de 410, preço de 408. Então, quando a gente foi ver, a gente tem um universo maior de opções, sim, mas não significa que o número seja absurdo, porque tem muita coisa ali que foi desdobrada nas várias classes de potência, e com um preço CIF em real fixado, que muitas vezes foge ao controle do importador gerenciar essa questão do câmbio e, em alguns casos, pode até impossibilitar a adequação do ex no momento do desembaraço. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso também, requer todo um planejamento, uma estratégia para que a importação com a isenção do imposto seja bem sucedida. Inversores, a gente já está vendo que está um mercado mais estruturado, nós temos várias opções, nós temos vários modelos, ok? Nós temos até alguns modelos repetidos, tá? de aprovações, tá? Mas, em linhas gerais, a gente está com uma cobertura bastante interessante de ex-tarifários para inversores, ok? Nós temos ex-tarifário também para células, ou seja, o fabricante local ele já tem uma isenção na importação do principal insumo que compõe o painel, ok? Ele já não paga mais os 10% da célula. E 16 outros componentes que aqui nós estamos incluindo. Tem tracker, tem otimizadores, componentes para incorporação em inversor, tem dampers, tem uma série de medidores meteorológicos para instalação de tracker. Então, o mercado está se estruturando de uma forma a ter opções para oferecer, caso as empresas optem em ter esse benefício, tá? Mas limitando, é claro, as especificações do que foi aprovado.
ok? Eu acho que muito rapidamente eu cobri aqui exatamente para poder permitir que a gente tenha um tempo aí para perguntas e respostas que se façam necessárias. Ia deixar em aberto aí e agradecer até então a atenção de vocês. Muito bom, Vladimir. Excelente aí as suas explicações. Muitas pessoas aqui pedindo o teu contato, né? Então a gente vai mandar aqui depois um e-mail para todo mundo aí que participou, né, com os dados, as informações aí do Vladimir, né, muita gente aí querendo entender aí o teu trabalho aí como consultor, né, como de repente vocês poderia encaixar aí no dia a dia deles, né. Outras perguntas também, se o webinar vai ficar gravado, ele vai ficar gravado sim, a gente depois vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, né, então vocês podem revisitar bastante informação, a gente sabe disso daí, mas vai estar lá disponível para vocês, né. Vladimir, tem algumas perguntas interessantes aqui, eu queria começar com uma um pouco mais conceitual, né, e até eu vou me valer dessa pergunta aqui, e explicar um pouquinho esses termos, né, do preço CIF, FOB, Ex-Works, né, para a gente conseguir entender tudo isso aí que aconteceu, né? Tá perfeito, Bruno. Bom, conceito então de preço CIF, o que é? Preço CIF, na verdade, é o preço que você paga para o fornecedor lá fora, em geral na China, mais o frete de importação. Então, isso é que determina o preço CIF. Fazer um comparativo aqui com um módulo. Se um módulo você paga 20 centavos FOB lá fora, 20 centavos de dólar por watt, você vai adicionar aí no máximo 1 centavo, tá, para compor esse preço CIF. Então, essa é a base do preço CIF. Já o Ex-Works, que é o que vai ser comparado ao preço do local, é o valor que a fábrica vai te vender para você retirar a mercadoria lá na doca dele, tá? Então, ele não embute nenhum frete, é um preço sem impostos, nenhum. Não é um preço de custo, porque ele pode incorporar a margem do fabricante, ok? Mas ele é a condição de venda na fábrica ou na instalação que o fabricante determinar. Então, não inclui frete nem impostos. Ficou claro? Claro, como água, né? É importante a gente entender isso daí, né? Principalmente quem acaba trazendo equipamentos, né? Quem tem um porte maior acaba comprando os materiais diretos dos fabricantes e tem que saber essas nomenclaturas, né? Porque todas as regras aqui envolvem um preço num determinado local. É muito bom, viu, Vladimir? Uma outra pergunta aqui bastante recorrente também é com relação à data de vigência desses ex-tarifários que saíram essa semana, né? Queria que você comentasse sobre isso e também explicasse na prática como que isso funciona, né? Então, por exemplo, a data de início desses ex, né? Já até vou falar aqui, né? Acho que é primeiro de agosto, né? Isso, Exato. exato. Não, aí a dúvida é, né? Qual que é a operação que vale, né, para essa data? É a operação de saída, né, desses equipamentos lá da origem? É a data de entrada no porto? É a data em que a transação vai ocorrer, né? Se puder explicar, e também tem bastante dúvida com relação a isso. Legal, excelente as questões. De fato, a vigência estipulada, então, pelas duas resoluções 69, que foi a de inversores, e a 70, que foi a de módulos, é que a vigência se dá a partir do dia 1º de agosto, ok? Qual que é o fato gerador, que a gente chama em comércio exterior? Qual que é o fato gerador para a ocorrência disso? É o registro da DI, tá? Então, não importa, a mercadoria foi embarcada, está em trânsito, chegou aqui, está no porto, mas ainda não desembarcou, está num armazém, numa zona primária alfandegada, aguardando disposições do processo de desembaraço, nada disso é fato gerador. O fato gerador é o registro da DI, que é a declaração de informação, de importação, desculpa. Para quem trabalha com comércio exterior, como é que isso é aplicável? No preenchimento dos campos da DI, lá no antigo Siscomex, vai existir um campo em que ele pergunta se existe algum regime especial, e é aí que o despachante ou o importador vai sinalizar que sim, existe um ex tarifário e assinalar o número desse ex, ok? Para que haja um tratamento daí diferenciado por parte do fiscal quando vai fazer essa apuração, ok? Então, de forma simplificada, é assim que funciona. Pode se desdobrar numa série de requisitos, de necessidade de comprovações documentais adicionais, tá? Como eu falei, o fiscal ele é o
não só o responsável, como o fiel da balança ali nesse processo, é ele que tem o poder decisório de aprovar ou não, ok? Mas a ADI, quando for preenchida, é que vai dar essa base. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Elas estão com mercadoria num armazém alfandegado, num entreposto, exatamente aguardando essa definição ou uma melhor taxa dólar para escolher o melhor momento de iniciar esse desembaraço. Ótimo, muito bom. Aproveitando o gancho aí que você comentou, né, dessa carga, né, tá armazenada em um entreposto, uma pergunta aqui também que foi colocada, né, perguntando sobre um eventual atraso da avaliação, né, como você comentou também que o fiscal, de repente, pode requerer uma verificação de um perito, né? Perfeito. Esse tempo, né, que fica em avaliação ou que fica no entreposto, é cobrado algum tipo de custo aí, honorário por armazenagem? Como é que é feito isso daí na prática ali no mercado, Vladimir? Olha, aí já entra numa área bem operacional, mas eu não me sinto inteiramente confortável em te dar essa resposta, mas eu entendo que os períodos de armazenagem eles são cumpridos, independente da mercadoria ter sido parametrizada num canal amarelo, vermelho ou em perícia, tá? Isso é devido de uma forma ou de outra. Se estender, se esse prazo se prorrogar, você vai ter que pagar um período de armazenagem adicional. Esse é o meu entendimento. Outra dúvida aqui bem recorrente, Vladimir, é com relação ao dólar, né? Você mostrou ali que o preço, né, para ser enquadrado ou não como ex-tarifário tem um valor em reais ali, né? E aí já até clarificou que é o valor CIF, né? Mas você vai ter que calcular, né? Geralmente essas negociações, né? A nota fiscal, o invoice, enfim, ela vai ser emitida em dólar, né? E aí vai ter que ser calculado esse valor em reais. Qual que é o dólar que é utilizado, né? Porque a gente vê lá dólar turismo, dólar compra, venda, enfim. Qual que é o valor utilizado aí pela alfândega, né? Pelo customs aí para avaliar se o X é válido ou não. Ok, por que valor CIF, então, foi definido? Porque o valor CIF, Bruno, ele é exatamente a base da apuração do imposto de importação, entendeu? Então, por isso que eles determinaram que o valor CIF máximo foi definido e incluído ali na redação do ex-tarifário. Houve toda uma discussão, tá? Isso eu diria que não está totalmente definido, ou seja, é algo que pode ser modificado, alterado, eu espero que para melhor na legislação, que é essa discussão. Puxa, mas eu sempre comprei em dólar, a minha invoice é em dólar, vai chegar aqui, eu tenho um efeito de um câmbio, então estão se discutindo maneiras ou alternativas que possam contornar isso, tá? Que de certa forma são corretas, porque nós estamos falando de uma variável que ela foge muito ao controle do importador, que é a taxa de câmbio, tá? Mas essa conversão, ela se dá exatamente naquele momento que eu mencionei a você, que é o fato gerador. Ou seja, quando eu fizer o registro da declaração de importação, da DI, o dólar PTAX daquela data é o que vai ser usado para converter todos os valores originais em dólar para real, para que sejam daí, a partir daí, calculados os impostos, ok? Entendi. Então é o PTAX que é utilizado aí. Exatamente, do dia em que foi feito o registro da DI, ok? Certo, ótimo. Tem algumas outras dúvidas aqui mais pontuais. Tem uma pergunta aqui do Francisco, que ele pergunta se os conectores, né, solares aí também são classificados como para ex-tarifário, né? Precisava ver o NCM, mas eu entendo que não, tá? Eu não me lembro de ter visto que conector é enquadrado, não é bem de informática e telecomunicação e também não é bem de capital, mas uma análise do NCM vai responder essa questão para nós, mas possivelmente não, porque senão a gente já teria visto alguma coisa e eu não me recordo de ter visto nenhum pedido relacionado a conector. Faz sentido, né? Não parece ser um bem de capital e também não é um bem de informática, né? Telecomunicações, eletrônico, né? Eletroeletrônico. Talvez se agregado com cabo ou com alguma outra coisa possa ser, mas com componente individual acho difícil que a gente consiga enquadrar. E aproveitando essa pergunta aí do Francisco, né? Ali no teu primeiro slide você mostrou, né, as alíquotas de imposto de importação, né? Os módulos eles são de 12%, se não me engano, e 14% para inversores.
valores, né? Perfeito. Isso tem a ver com essa questão dele ser um bem de capital ou um bem de informática e telecomunicações? Tem a ver, em geral, faz sentido isso que você falou, tá? As alíquotas médias dos bens de informática, elas variam de 10% a 12%, já dos bens de capital, de 14% a 16%, em média. Há variações, tem mais alto, mais baixo, tá? Mas, em geral, essas duas famílias, elas trabalham com essas alíquotas, quando a gente pega uma média. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Vladimir, foi o Rubens Silva que fez, né? Ele perguntou aqui, né, para um cenário de importação direta, existe alguma restrição quanto ao regime tributário da empresa, né? Se é um simples nacional, se é um lucro real, um lucro presumido, para a obtenção do ex-tarifário? Veja, a obtenção, de novo, ela não vai ser dada pela empresa. Qualquer empresa pode solicitar, pleitear. Uma vez concedido, esse ex-tarifário, ele é do mercado, ele não é da empresa. Aí vamos para a segunda parte. Existe alguma restrição na importação direta? Não, a única restrição que vai existir é o modelo de operação da empresa, é o KNAI dela, e se ela tem radar, o tipo de radar que ela vai ter. O radar que determina a capacidade da empresa em efetuar as importações. Então, tem várias modalidades, existem limites de radar ilimitado, ok? Mas, em tese, não. Uma empresa pode importar diretamente, desde que isso faça parte da atividade econômica descrita, ok? A minha empresa, por exemplo, uma empresa de consultoria, eu posso fazer uma importação? Não, eu acho que eu não consigo, dependendo do bem, diretamente em meu nome, porque eu não tenho um KNAI, que depois eu vou usar isso aqui, tá? Ótimo. Tem mais outras perguntas interessantes aqui. Tem uma pergunta com relação à questão aí desses ex-tarifários, qual que é a modalidade que vai ser mais beneficiada, se é que dá para a gente falar isso, né? Se é a geração centralizada ou se é a geração distribuída. Olha, grande parte dos pleitos, é evidente que eles são solicitados, direcionados para a geração centralizada. Por quê? Porque é onde a gente tem um volume, uma escala muito mais expressiva e onde qualquer redução ela vai representar um retorno de investimento ou uma possibilidade de definição de um PPA muito mais baixo, tá? Mas o Brasil já avançou tanto que geração distribuída também vai fazer ganho disso, e a gente tem uma série de módulos e principalmente inversores que se encaixam e são destinados, na verdade, ao mercado de GD. Okay? A questão é saber qual vai ser a expansão disso e como que isso vai se refletir nessa cadeia. Tá? Se a gente reduzir, encurtar essa cadeia, consumidor final, mesmo o integrador que está comprando mais próximo da base de fornecimento, vai conseguir repassar isso. Tá? Mas, em geral, respondendo à questão, inicialmente eu vejo que geração centralizada deve se beneficiar, mas com potencial expansão para o mercado de geração distribuída. Ok? Ótimo. Já aproveitando... Tanto, né, Bruno, que a gente pode até ver casos em que a gente pode avaliar que o próprio custo de um bifacial, por exemplo, que foi aprovado para um projeto de geração centralizada, ele seja viável para instalar num telhado. Por menor sentido que isso faça, mas em função do custo, por que não? Você entendeu? Pode até ser feita essa análise. Apesar de entregar mais, ele pode até acabar sendo mais competitivo em termos de custo de um produto que entrega menos, né? Interessante isso daí. E aí, aproveitando isso, tem várias perguntas, né? Eu não sei se é possível a gente traçar isso, né? Mas é exatamente um pedaço aí da tua fala final, né? Dessa pergunta. No final, né? No final do dia, que a gente é possível traçar algum panorama, né, do ponto de vista de quem compra dos distribuidores, se essa redução de custo ela vai realmente se concretizar na hora das transações, aí, na hora dele comprar esses equipamentos, né, para o projeto dele? Eu acho que tem que ser um diferencial, sim, tá? A gente vê que o Brasil se afunilou, todos os grandes fabricantes têm base instalada, estão olhando o mercado e estão trazendo condições de preço específicas para o mercado brasileiro. Então, quem de alguma forma não se propuser a repassar um eventual ganho de um ex-tarifário, ele não vai ter um diferencial. Pode ser que a gente caminhe, inclusive, por uma definição de alguma estratégia, né, uma estratégia governamental que considere uma outra política, tá? Mas isso é uma discussão mais talvez de médio prazo. Enquanto isso, o que eu digo é que o mercado vai ter que olhar com cuidado
E isso é bom para o consumidor final, porque aqueles que talvez não tenham vão ter que brigar e melhorar a própria condição do preço FOB lá da China, tá? Para poder não ficar muito longe e equiparar com essa redução de 12% que está sendo oferecida para alguns modelos. Ótimo. Outras perguntas mais pontuais aqui, né? Quais são os inversores que foram enquadrados, né, nesse ex-tarifário e se entraram em algum microinversor ou otimizador aí nessa lista de ex-tarifário que foi emitida agora? Nessa de agora, não, mas já existia. Se vocês consultarem a lista dos ex-tarifários vigentes, vocês vão encontrar diversos modelos de microinversor, de alguns otimizadores que já estavam vigentes anteriormente, tá? E a lista publicada essa semana, ela complementou com mais modelos na faixa de 15 e 20, tem de tudo, tem de 125, tem de string, então eu diria que mercado de inversores, é claro que existem preferências por tecnologias, marcas, modelos, tá? Mas quando a gente olha aplicação e classe de potência, a cobertura é bastante ampla. A gente praticamente você consegue estabelecer qualquer projeto contemplando pelo menos um modelo de inversor que você vai conseguir enquadrar. Tá bem favorável isso ao comprador, às empresas que têm necessidade. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Emília, né? Você fez o exemplo ali, né? Mas se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso, a pergunta dela é a seguinte: como saberemos quais os modelos de painéis, por exemplo, que fazem parte dessa lista de ex-tarifários? Então, eu tenho essa informação, mas eu não gosto de compartilhar, porque não que ela seja confidencial, tá? Você tendo acesso às bases de informação, você vai descobrir quem são, ok? Mas sempre amparado na informação que eu dei. O ex-tarifário não é dado para modelo fabricante, ok? É concedido por um bem e que casa com a descrição daquilo que foi publicado. Então, se você tem dúvidas, você talvez tenha que fazer um trabalho de pegar alguns catálogos, entender, avaliar ali, tá? Não é difícil para quem está no mercado, tá? De cara você olha ali as especificações, quem conhece consegue falar, isso aqui é tal modelo, isso aqui é tal fabricante, ok? É algo que eu acho que não agrega a gente trazer esse tipo de informação. O X é de tal empresa, tá? Não é esse o conceito, e eu acho que é esse tipo de desinformação que a gente precisa combater, Bruno, tá? Para tirar essa visão de que isso é uma reserva, uma proteção de mercado. Isso não existe. Não, ótimo ponto aí levantado, viu, Vladimir? Uma outra coisa aqui, uma outra pergunta que surgiu, né, é com relação aos equipamentos de teste, né, que são utilizados, né, para fazer avaliações de sistemas fotovoltaicos, né, se apareceu algum aí na lista de ex-tarifário e se eles também seriam passíveis, né, de estarem, como por exemplo um traçador de curva IV, medidor de analisador de qualidade de energia, né? Coisas do tipo aí, Vladimir. São passíveis, sim, tá? Recentemente, esse ano, foi aprovado um ex de um equipamento de teste, tá? Para ser usado em laboratório, por exemplo, de fazer ensaio fotovoltaico, tá? O que é muito bom. Então, ele é elegível, mas a aplicabilidade, a aplicação de X não tem sido frequente, não me lembro de ter visto nenhum equipamento de teste desse específico, mas se a gente olhar, nossa, Bruno, tem tanta coisa já aprovada para solar, pra você ter ideia, tem máquina de limpar painel, com sistema de escova, tem X aprovado, sabe? Equipamento para bater o pilar do tracker, tem X aprovado, amortecedor damper, estação meteorológica, sensor para tracker. Então, está enriquecendo e isso eu acho que é extremamente válido, porque traz uma gama de opções com exatamente aquilo que o regime de ex-tarifário determina, ou seja, trazer tecnologia, tornar o acesso a produtos tecnológicos mais acessível para exatamente ampliar, né, os investimentos de infraestrutura e ampliar também a base de conhecimento tecnológico do país. Então, eu diria que ainda existe muita oportunidade, tá? E uma vez identificadas essas oportunidades aí, eu vejo que existe uma taxa de sucesso muito grande na aprovação desses ex-tarifários, porque estamos falando de equipamentos aí bastante específicos aí que podem ajudar o nosso time aqui de engenheiros nas medições, apurações e testes para desenvolver ainda mais a solar fotovoltaica no Brasil. Ótimo. Eu estava até aqui, ó, a gente já passou aqui praticamente 10 minutos aqui, né?
mas é que não param de surgir perguntas boas, eu já estava pronto aqui para fechar, Vladimir, mas pintou uma bem interessante aqui, né? Né, a questão está relacionada à questão aí do Covid, né? A gente teve, apesar aí da energia solar ter apresentado taxas de crescimento no primeiro semestre bem significativas, né? Até uma matéria do canal aí recentemente apontou aí que a energia solar aí na geração distribuída ela cresceu quase 80% comparado com o primeiro semestre de 2019, né? Mas, obviamente, teve impacto nas perspectivas de crescimento para o primeiro semestre, para o ano todo, né? Eram maiores, né? Era muito maior. E provavelmente, né? As empresas de distribuição, né? Elas se abasteceram, né? Se prepararam para esse cenário que a gente esperava, né? Ninguém imaginava que o Covid existiria, né? Que teria esse impacto todo. Então, essas empresas elas têm um estoque relativamente grande, né? Para trabalhar, né? Então, a pergunta, na verdade, aí foi só para o pano de fundo aí para a pergunta, né? A pergunta é a seguinte: você já falou, né? Que isso deve refletir sim na ponta, né? Mas quando que isso na prática, né? Não sei se é possível a gente fazer uma previsão, né? Mas quando na prática que isso de fato teria efeito aqui para nós? Você diz essas reduções tributárias que foram aprovadas, Bruno? Não, eu digo assim, né? A redução tem a data, né? Ela começa a valer a partir do dia 1º do 8, né? 1º de agosto. Mas as empresas, né, dado essa desaceleração, né, volto a afirmar, né, foi muito bom, a gente não pode, né, reclamar, né, um mercado que cresceu, mas houve uma desaceleração, né? Então essa desaceleração pode ter impactado o estoque, níveis de estoque, enfim, dos distribuidores, né? E aí com isso, né, as importações, elas, não sei se elas vão acontecer ou não, né? Então a pergunta é essa, né? Se você tem essa informação, né? Se na prática, né, mesmo que a partir do dia 1º comece a valer isso, né, na prática, dado aí os cenários de mercado, quando que os ZECs teriam um efeito no preço dos equipamentos aqui no Brasil de fato, né? Principalmente para quem está trabalhando em geração distribuída. Né? Tá, bom, o acompanhamento que eu faço, ele indica realmente esse estoque existente, ele realmente impactou muito, em especial esse trimestre que se encerrou em junho, tá? A gente está prevendo que a partir do que a gente chama de Q3, né, julho, agosto, setembro, tá, vai existir aí uma recomposição de alguns níveis de estoque interessantes. E, em contrapartida, boa parte dos fornecedores internacionais está mencionando que está havendo, sim, uma retomada motivada por projetos grandes em alguns países e que está já comprometendo uma parte dessa capacidade produtiva das fábricas na China no terceiro trimestre. Tá? Com isso, o que a gente vê? Puxa, se a minha demanda crescer, será que eu vou conseguir já produto? Talvez não imediatamente, mas um impacto, talvez que você poderia gerenciar isso com entregas em maior escala acontecendo talvez final de setembro, começo de outubro. Então, como a gente tem o prazo aí de importação, tá, Bruno? A não ser que exista já alguma coisa que estava em trânsito e que consiga enquadrar num desses pleitos que foram aprovados, tá, essa semana, boa parte vai se dar com novas compras. E essas novas compras aqui realmente, eu diria, final de setembro, começo de outubro, onde a gente vai poder começar a ver um efeito desse preço já reduzido no mercado. Tá? Porque antes disso, só se tiver alguma coisa, mas aí em trânsito, mas aí eu não considero que é o volume grande e específico voltado à oportunidade da redução tarifária que foi aprovada. Ficou claro? Ficou claríssimo, claríssimo, como todas as suas respostas aí, né? Vladimir, olha, nós vamos encerrar aqui, né? Mas é com a dor no coração, assim, porque o assunto ele é muito abrangente, né? Ele é muito interessante. A gente, principalmente eu que sou engenheiro, costumo falar que sou um engenheiro quadrado aqui, né? Não, eu sei fazer, a gente sabe fazer conta, né? Mas quando tem que às vezes entrar nessas questões mais complexas, né? A gente é um pouco mais difícil fazer as ligações, né? E todos os pontos trazidos por você aqui foram muito elucidativos, né?
E a gente aprendeu bastante aqui, o pessoal está elogiando bastante, eu também aprendi muito, né? Aprendi bastante. Está até abrindo uma brecha aqui para... Estão surgindo outras perguntas relacionadas, né? Como conseguir radar, esse tipo de coisa. Mas para não ficar também muito denso, uma chuva de informações, eu já vou deixar aqui um convite aqui que a gente espera aqui, né? E eu digo não só nós aqui do Canal Solar, mas os espectadores também já esperam aí um retorno seu para falar de outros pontos relacionados a essa parte de relações internacionais, mercado exterior, tá? Uma coisa muito interessante, né, é que o pessoal todo, né, nosso público é realmente um pessoal público de engenheiros, né, mas as perguntas foram todas pertinentes, né, o que mostra aí o pessoal está antenado e está buscando informação com relação a essas questões, tá? Vladimir, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela tua participação. Foi uma honra muito grande para a gente aqui receber você e ter todo esse conteúdo disponibilizado aí. Bruno, obrigado a todos. O prazer foi meu. Vamos aguardar aí uma outra oportunidade para a gente continuar debatendo todos esses temas aí e trocar ideias a respeito de como complementar, como você falou bem aí, a visão na tecnológica com as áreas de negócio, como que a gente operacionaliza isso. Acho que esse é o papel de traduzir isso, tá? E tornar essa informação mais acessível e simples para todo mundo, tá bom? Prazer foi meu aí, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, Vladimir, um grande abraço para você, um abraço para a comunidade aí do Canal Solar, a família Canal Solar, né? Agradecer mais uma vez também a presença de todos vocês, com certeza aí a participação, a gente primeiro faz, né? Promove esses webinários para que vocês cada vez mais agreguem conhecimento e apliquem no dia a dia de vocês, né? E fora isso, né, a participação, né, as perguntas, a interação que vocês têm aqui com a gente fazem com que a gente consiga extrair o máximo aí desses especialistas que a gente traz aqui para o bate-papo. Uma boa noite para todos vocês aí, um grande abraço aí, boa noite.